o nosso grupo é o Jean Márcio, o Gabriel Oliveira, o Henrique Amaral e eu, Jaures. Nosso tema é sobre o cálculo de enlace. O cálculo de enlace, ele é o cálculo de rádio de enlace e ele avalia a viabilidade de comunicação entre dois pontos. Aqui tem alguns exemplos onde pode ser utilizado o cálculo de enlace. Tem enlace via satélite, né, que dentre as principais aplicações de comunicações via satélite é possível destacar fornecimento de serviços de áudio, vídeo e dados, redes ponto a ponto ou ponto multiponto, com tráfego. Enlace de rádio, um pouquinho mais, e o enlace rádio é um meio de transmissão que utiliza ondas eletromagnéticas para comunicação entre as antenas transmissoras e receptoras. O espectro de frequência é composto desde as baixas até as altas frequências, o que permite diferentes classificações para as ondas eletromagnéticas. Também tem o enlace digital. No rádio enlace digital, o sinal é transmitido através da antena transmissora, ou seja, propagando-se por ondas eletromagnéticas até a antena receptora. Já as microondas são de altas frequências, utilizadas em rádios enlace em telecomunicações para redes de transmissão de voz e dados. E aqui o enlace ponto a ponto, para um melhor sistema de enlace de rádio ponto a ponto, é necessário que as antenas estejam envisadas direta com a altura livre para a propagação do sinal, e sem obstáculos dentro do primeiro rádio da zona Fresnel. Aqui tem um exemplo de antena transmissora e antena receptora. Podemos definir como rádio enlace o conjunto de equipamentos necessários para estabelecer comunicação por rádio entre dois pontos. Os elementos básicos para a implementação de um rádio enlace são o radiotransmissor, a linha de transmissão da estação transmissora, antena transmissora, meio de propagação, antena receptora, linha de transmissão da estação receptora, rádio receptor, comportamento. Comportamento da energia ao longo do percurso. Aqui tem um gráfico que mostra o comportamento. Aí ele fala que desde a saída do transmissor até a chegada do receptor, o sinal sofre atuações e ganhos. O gráfico representa a variação da intensidade do sinal ao longo do percurso. A intensidade do sinal sofre as seguintes alterações, que é a perda do cabo do transmissor, ganho na antena transmissora, perda do cabo, ganho na antena receptora, perda no cabo do receptor. A escala logarítmica, o dB, é uma escala utilizada para representar a relação entre duas potências. São as seguintes unidades de referência usuais do sistema de rádio. dBW, relação entre uma dada potência e a unidade de W. dBm, relação entre uma dada potência e uma unidade de MW. E dBi, relação entre o ponto de uma antena e o ganho do irradiador isotrópico, antena teórica com diagrama de irradiação esférico. O cálculo da relação entre duas potências é dado pela fórmula abaixo. dB é igual a 10 log P média dividido pela P referência. Aqui tem um exemplo, né? Se seja uma potência de 0,00 mW, sua intensidade dada em dBm é calculada como 10 log e fazendo essa divisão vai dar menos 30 dBm. Cálculo de rádio enlace. Dizemos que o enlace é viável se a intensidade calculada do sinal recebido é maior do que o nível de sensibilidade do receptor, guardada a margem de segurança. O cálculo da intensidade do sinal recebido é dada pela fórmula abaixo. Rx é igual a Tx menos Pt mais Gt menos AO mais Gr menos Pr. Tx é a potência de saída do rádio transmissor.
O PT é a perda por atenuação no cabo da antena transmissora. O GT é o ganho na antena transmissora. O AO é a atenuação no espaço livre. O GR é o ganho da antena receptora. O PR é a perda por atenuação no cabo da antena receptora. O RX é o sinal recebido. Atenuação no espaço livre. Uma onda eletromagnética propaga-se no espaço, sofre uma atenuação contínua. A intensidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quando a distância dobra, o sinal diminui para um quarto do valor. A atenuação no espaço livre pode ser calculada com a fórmula abaixo. Então, a atenuação ao espaço livre ela é igual a 20 vezes o logaritmo de 4π, multiplicando pela distância, dividido pelo comprimento de onda desse sinal. Ou seja, aqui nesse cálculo nós temos que o d é a distância, a gente tem ali o comprimento de onda desse sinal, o A0, que é a atenuação do espaço livre em decibéis, ou seja, utilizando a frequência em megahertz, a gente obtém o exemplo abaixo. Antenas. Antenas são dispositivos capazes de transmitir e captar ondas eletromagnéticas na faixa de radiofrequência. São compostas de componentes metálicos nas mais variadas configurações. Os comprimentos e a disposição dos elementos irão depender das frequências em que se deseja operar. Alguns tipos de antenas são listados abaixo. Antena IAGE, painel setorial, omnidirecional, antenas PET, antenas do tipo log periódica. As antenas de interesse principal em telemetria são a IAGE e a omnidirecional. Antena IAGE, normalmente conhecida apenas como antena IAGE, foi concebida em 1926 por Shintaro Uda, na Universidade Tohoku, em Japão, com a colaboração de Hitsuto Yuga Yagi, que teve o seu nome associado à antena quando publicou o primeiro artigo em inglês descrevendo a mesma. Conceitualmente, a antena IAGE é resposta por um refletor, um dipolo simples ou dobrado em um ou mais diretores. A antena da figura é representada na posição de polarização vertical, que é normalmente utilizada em telemetria e apresenta ganhos que vão de 3 até mais de 21 dBi. Antena omnidirecional. Normalmente construídas com a concepção colinear, essas antenas, como sugere o nome, irradiam a mesma intensidade em todas as direções do plano horizontal. Sua polarização é naturalmente vertical, apresentando ganhos na faixa de 2 a 10 dBi. Diretividade é a relação entre um campo irradiado pela antena na direção máxima de irradiação e o campo que seria gerado por uma antena isotrópica se recebesse a mesma potência. A diretividade de uma antena define sua capacidade de concentrar energia irradiada numa determinada direção. Aqui nós temos o cálculo de diretividade, onde que a diretividade ela é dada pela energia máxima dividida pela energia da antena isotrópica. Ganho. O ganho pode ser entendido como o resultado da diretividade de menos as perdas, matematicamente. É o resultado do produto da eficiência pela diretividade. Então, eu tenho que meu ganho ele é igual a minha eficiência N multiplicada pela minha diretividade. A eficiência de uma antena diz respeito ao seu projeto eletromagnético como um todo, ou seja, são todas as perdas envolvidas, descasamento de impedância, perdas no dielétrico, lóbulos secundários, e normalmente está na faixa de 90 a 95%. Cabos. A linha de transmissão é uma linha com dois ou mais condutores isolados por um dielétrico, que tem por finalidade fazer com que uma onda eletromagnética se propague de modo guiado. Essa propagação deve ocorrer com a menor perda possível. As linhas de transmissão podem ser construídas de diversas maneiras: cabos paralelos, pares trançados, microstrip, cabos coaxiais, guias de onda e entre outros materiais e outras construções. Os cabos coaxiais são a linha de transmissão mais utilizada em aplicações de telemetria.
Então aqui abaixo a gente tem uma tabela mostrando os principais tipos de cabo, o diâmetro externo deles e normalmente a frequência de trabalho. Exemplo de rádio modem utilizado em automação e escada. Então aqui tem a imagem de um modem de telemetria. O rádio modem P900 com tecnologia Spread Spectrum possui conectores e LEDs que facilitam a instalação e utilização. O gabinete robusto, a larga faixa de temperatura de operação e o baixo custo tornam o rádio modem P900 a solução ideal para o controle e monitoração de estações remotas de telemetria e para todo tipo de aplicação industrial onde a comunicação serial é necessária. O P900 incorpora ainda a capacidade de compor redes mesh de última geração com a capacidade de estabelecimento automático de rotas de comunicação, ou seja, self-healing. Então aqui a gente tem o fim da apresentação e aqui eu encerro.